pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no nosso momento de atualidades. Hoje nós vamos falar sobre a transposição do Rio São Francisco. Esse não é um tema tão novo assim, mas por se tratar do ano, desse ano de 2020, ser o ano da conclusão das obras de transposição do Rio São Francisco, esse tema ele voltou à pauta, voltou a ser discutido, voltou a ficar em evidência. Então, nós vamos falar hoje um pouco sobre a transposição do Rio São Francisco, que tem como objetivo principal trazer água do Rio São Francisco e levar essa água a outras regiões do Nordeste, no caso, regiões do Ceará, de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, que são regiões que estão no chamado Polígono das Secas. Então, o objetivo principal é esse. É um projeto audacioso, ambicioso, grandioso e cheio de polêmicas, polêmicas envolvendo questões tanto naturais como questões políticas também, mas que, ao nosso ver, isso aqui é uma opinião pessoal, é um projeto essencial para a segurança hídrica dessas regiões, da região semiárida do Nordeste brasileiro. Primeira questão, por que trazer água do Rio São Francisco para essas regiões, para outras regiões, para outras áreas do Nordeste brasileiro? Nós estamos em uma região onde a seca ela é um fenômeno natural. Então, independente de quem esteja no poder, a seca ela sempre vai existir. Então, a seca faz parte da dinâmica do clima semiárido. Então, existe uma área no Nordeste brasileiro, que é a área chamada de Polígono das Secas, que é uma área caracterizada por pequenos índices de chuva, índices pluviométricos, se formos comparar com outras áreas do Brasil, e também uma irregularidade pluviométrica muito grande. Isso quer dizer o quê? Chove, mas chove em um curto espaço de tempo e uma grande parte do ano fica sem chuva alguma. Então isso para o desenvolvimento da agricultura, por exemplo, de atividades econômicas, é um fator limitante. Então esse é o principal objetivo, trazer água do Rio São Francisco para essas áreas que sofrem com essa irregularidade pluviométrica, tanto no tempo como no espaço. A seca também, ela é um fenômeno social e político. Por que não, dizermos assim? E por que isso, professor? Isso acontece porque, em função dessa questão natural, muitos políticos e poderosos, pessoas que têm influência sobre esses políticos, durante muito tempo, vêm se aproveitando desse fenômeno natural em benefício próprio. Então vamos citar aqui como exemplo. Alguém que tem uma influência sobre um político ou que seja político, resolve fazer uma obra para minimizar ali os efeitos da seca, por exemplo, a construção de açudes. Muitas vezes, essa verba vinha do governo, seja do governo federal, governo estadual, e a verba vinha de um ente público, mas era aplicada na construção de um equipamento em uma área privada. Então, é uma forma, por exemplo, de utilizar um dinheiro público em benefício próprio. Esse conjunto de fatores, de práticas, muito utilizada por muito tempo no Nordeste brasileiro, fez com que o jornalista Antônio Calado, ainda na década de 60, começasse a se referir a essas práticas como a indústria da seca, ou seja, um conjunto de práticas que utilizavam-se de um problema natural, que é a seca, na verdade não é um problema, um fenômeno natural, que é a seca, em benefício próprio, seja de pessoas que estavam na política, ou seja, de pessoas que tinham influência de quem estava na política. Uma coisa importante é preciso ser dita. Nós estamos em uma área semiárida. O que significa o termo semiárido? Significa semideserto, semiárido, quase um deserto. Mas isso não justifica, por exemplo, todos os problemas sociais e econômicos que existem no Nordeste. Então o problema não é a seca, o problema são as práticas desenvolvidas, seja políticas, sociais, econômicas, ao longo dos anos, formas de exploração equivocadas, que levaram a esse quadro que nós temos hoje de, muitas vezes, acentuada desigualdade social e problemas que isso gera. Por que eu digo isso? Porque se a gente for olhar o mundo,
Nós temos várias outras áreas no planeta onde chove bem menos e o desenvolvimento de atividades produtivas ligadas à agricultura, por exemplo, são muito maiores. Vamos aqui dar um exemplo. No deserto de Negev, em Israel. Lá chove muito menos e de fato é um deserto, não é nem um semideserto, e há um desenvolvimento de atividades produtivas muito alta. Outro exemplo, áreas da Califórnia, nos Estados Unidos, que chove bem menos do que o semiárido nordestino e que produzem bastante também. Então, isso quer dizer o quê? Que o problema não é a seca, não é simplesmente a falta de chuva. A falta de chuva pode ser um fator limitante, mas ele, por si só, não explica o caos, né, o problema de desigualdade social, de atraso econômico, político, que nós temos no nosso Nordeste nos dias de hoje e durante muito tempo. Vamos falar sobre o Rio São Francisco, né? O Rio São Francisco, ele possui uma área, né, sua bacia hidrográfica, de mais de 630 mil quilômetros quadrados. E o seu rio principal, seu canal principal, percorre cerca de 2,7 mil quilômetros de extensão, passando dos estados de Minas Gerais, onde ele nasce, na Serra da Canastra. Inclusive é importante que se diga que ele nasce em uma área que não é uma área nordestina, é uma área que pertence já à região sudeste. Passa pelo estado da Bahia, pelo estado de Pernambuco, pelo estado de Alagoas e pelo estado de Sergipe. Então, é por isso ele é chamado de Rio da Integração Nacional, porque ele passa por duas regiões do país. Vamos falar da transposição em si. A transposição do Rio São Francisco não é um projeto novo. Isso remonta desde o período do Império. No ano, por exemplo, de 1844 e 1845, nesses anos ocorreu uma seca muito severa no país e um oficial do exército chamado Marco Antônio de Macedo propôs que fosse trazida a água do Rio São Francisco para essa parte do Nordeste onde a chuva não chegava e o rio não banhava, não fazia parte da bacia do São Francisco. Isso não aconteceu porque naquela época não existia tecnologia suficiente que fizesse com que as águas vindas do Rio São Francisco conseguissem transpor uma barreira natural, que é a Chapada do Araripe, que é um relevo, uma formação de relevo que fica entre a divisa dos estados de Ceará, Piauí e Pernambuco. E essa chapada, ela não podia ainda naquela época, não existia tecnologia suficiente para que ela fosse transposta. Então, esse foi o motivo pelo qual o Barão de Capanema sugerisse ao imperador, na época Dom Pedro II, que o projeto ele era tecnicamente inviável. Então, essa foi a primeira vez que se tem registro de uma tentativa de transpor a água do São Francisco para outras regiões nordestinas. À época, né, como não se tinha tecnologia suficiente para isso, optou-se pela construção de um grande açude, que hoje é um açude emblemático, que é o açude Cedro, localizado na cidade de Quixadá, no estado do Ceará. Em 1909, já no Brasil República, no governo de Afonso Pena, cogitou-se novamente a transposição do Rio São Francisco. Só que, mais uma vez, por questões técnicas, não foi possível trazer a água, também em função da questão de transpor a barreira natural que é a Chapada do Araripe. Alguns anos depois, já no governo de Epitácio Pessoa, voltou-se a cogitar essa possibilidade. O presidente da República, inclusive, viajou e visitou alguns técnicos na Europa e lá sugeriram que houvesse uma queda d'água a jusante, ou seja, após a cidade de Cabrobó, em Pernambuco, da onde a água seria retirada, para que essa queda d'água ela pudesse gerar uma energia hidráulica capaz de transpor a Chapada do Araripe na fronteira, na divisa ali dos estados que iam receber a água. Entretanto, né, essa obra não deu prosseguimento por conta de denúncias de desvios de verba. Então, mais uma vez,
a transposição do Rio São Francisco, a época do governo de Epitácio Pessoa, ela foi parada. Já na década de 80, no governo militar, pensou-se novamente na possibilidade de trazer água para o Nordeste de outras bacias. Pensou-se não só trazer água do Rio São Francisco, o projeto foi mais abrangente, mais audacioso. O projeto era trazer água tanto do Rio São Francisco como do Rio Tocantins. O Rio Tocantins já na região norte. Mas por questões políticas, principalmente, essa obra também não deu prosseguimento. Mas uma coisa interessante que a gente pode destacar durante esse período é que durante as discussões no governo militar em torno da transposição do Rio São Francisco e a solução desse problema da falta d'água, o governo militar ele escondeu um estudo muito interessante produzido por um órgão lá da época responsável por esse tipo de estudo, que foi o estudo que dizia que no Nordeste brasileiro a seca ele era um fenômeno cíclico, que ela ocorreria de tempos em tempos, mas isso ele foi à época abafado pelo governo militar porque havia um medo de que as pessoas entrassem em descontrole social, com medo aí de chegar ao período de uma próxima seca. Nos governos mais recentes, já na época de Itamar Franco, passando por Fernando Henrique Cardoso, também tentou-se dar prosseguimento a essa obra. Entretanto, essa obra em si ela não saiu do papel e no ano de 2007, já no governo de Lula, essa obra ela foi colocada em prática, passando pelo governo de Dilma Rousseff, Michel Temer e se encerrando agora no governo Bolsonaro. Agora nós vamos entender como é que essa transposição ela acontece. É importante que se diga que existem dois eixos, dois pontos de captação. Um é chamado eixo norte e o outro é o eixo leste. O eixo norte está na cidade de Cabrobó e o eixo leste na cidade de Floresta. Olhando para o mapa, a gente pode observar como vai funcionar, aliás, como já está funcionando, né? De certa forma, porque já está quase que totalmente concluída, o processo de transposição. O eixo norte, ele está localizado na cidade de Cabrobó. Nesse eixo de captação da água, a água é levada por canais artificiais e entra pelo estado do Ceará através do município de Jati, onde existe uma barragem que já está recebendo água. Ligado também ao Rio Salgado, que é um dos afluentes do Rio Jaguaribe, para desaguar no açude Castanhão. O açude Castanhão que tem importância grande para a manutenção, a segurança hídrica das grandes cidades do estado do Ceará, inclusive a região metropolitana de Fortaleza, a Grande Fortaleza. Nesse mesmo canal, nesse mesmo eixo norte, a água também entra no estado do Rio Grande do Norte, por meio do rio Apodi, e também no estado da Paraíba, por meio do rio Piranhas. O eixo leste, o ponto de captação do eixo leste é no município de Floresta. A partir daí ele segue pelo sertão e agreste tanto de Pernambuco quanto da Paraíba. Então, de modo geral, toda essa área que vai ser ou que já está sendo influenciada pela transposição do Rio São Francisco, é uma área naturalmente caracterizada pela irregularidade pluviométrica, ou seja, é uma área que está aí sujeita a estiagens e o fenômeno das secas. Então, essa água que vai ser retirada, né, que já está sendo retirada do Rio São Francisco, correspondente de 1 a 3% do que vai chegar ao mar, é uma água que vai ser utilizada principalmente para o abastecimento urbano, para o desenvolvimento da agricultura, por meio de irrigação, de canais de irrigação, e também para o desenvolvimento da indústria. Então, é uma obra fundamental para o semiárido brasileiro e que bom, né, que ela, apesar do tempo que levou, ela, enfim, chegou
a sua conclusão.